Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu venho falar com você sobre uma questão que muitos professores têm trazido para mim, principalmente quando eu vou visitar as escolas, nessas escolas onde os professores aplicam atividades de grupo, né, com os alunos, atividades musicais em grupo com os alunos. Uma coisa que eles sempre me perguntam: como é que eu posso lidar com os diferentes níveis de alunos dentro da sala? Então, às vezes o cara dá aula de violão e tem vários alunos no grupo e cada um um nível diferente. Às vezes está dando aula de flauta na escola e cada aluno tem um nível diferente. Bom, a grande dificuldade que a gente tem de trabalhar é justamente porque com os níveis diferentes a gente fica dividido entre quem que eu atendo primeiro, qual é a questão que primeiro eu devo trabalhar, e é a respeito disso que eu quero conversar com você hoje. Veja bem, todas as aulas, né, que a gente vê, todas as turmas, todas as classes, elas são heterogêneas de alguma forma, né? Elas podem ser homogêneas no início, quer dizer, você começa a dar aula para aquela turma, é a primeira aula de música, nas primeiras aulas está todo mundo nivelado por baixo, todo mundo no mesmo nível, né? Você está considerando que todo mundo está no zero. Mas conforme o tempo vai passando, conforme o aluno vai desenvolvendo, alguns andam mais, outros andam menos. E aí, quando começa com esse desnível muito grande dentro da sala, a gente começa a ter mais problemas de disciplina, né? Mais problemas de satisfação dos próprios alunos. Então, é importante a gente saber que é natural que essa heterogeneidade acabe acontecendo. Se ela não aconteceu ainda, provavelmente ela virá. Porque assim como cada pessoa tem uma voz, cada pessoa tem uma impressão digital, cada pessoa tem um processo particular de desenvolvimento. É claro que na escola a gente procura alinhar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo nível, mas isso é muito difícil, né? Por isso que existem as avaliações, né? Porque as avaliações servem também para a gente ver se eles estão mais ou menos no mesmo nível, se a classe é um pouco mais equânime ou não, né? E no caso de música, principalmente na hora de produzir música, de tocar em conjunto, de cantar em conjunto, de fazer um trabalho desse tipo, essas diferenças acabam acontecendo. Então, é importante que, em primeiro lugar, a gente tenha na mente que a heterogeneidade de uma sala, de um grupo, é uma coisa natural. Que se nos primeiros dias de aula você não sente, futuramente você vai sentir, né? É natural que esse descompasso aconteça. Existe também aquela situação que você tem alunos que já tocam, que entram numa turma que não toca, ou alunos que tocam menos, quer dizer, normalmente, nas salas de aula, pela minha experiência, é difícil você ter um aluno que já toque muito, que já esteja muito desenvolvido, né? Quando é o caso desse aluno que está muito desenvolvido, o negócio é trazer ele para perto de você e fazer com que ele tope ser seu assistente, né? Que ele te ajude com os alunos que têm mais dificuldade, né? Que você valorize essa facilidade que ele tem, esse desenvolvimento que ele tem, que está muito à frente dos outros, mas que também isso não seja um fator de distanciamento dos outros. Pelo contrário, isso tem que ser uma via para esse aluno te ajudar a fazer um bom trabalho, né? E ele sempre vai ter o que aprender, né? Porque tocar em conjunto não é só simplesmente ler direitinho uma partitura ou tocar tecnicamente um instrumento bem. Tocar em conjunto exige outras coisas, outras habilidades que não só uma boa leitura. Então, assim, como que eu tenho que trabalhar uma turma
dessa forma, uma turma que é desnivelada, que está completamente desnivelada, que tem gente de um nível, gente de outro, de forma a não desmotivar os mais adiantados e também a não espremer demais os menos adiantados. Como é que a gente pode fazer isso? Uma das coisas que eu acho que pode ser interessante, uma sugestão para você, é conseguir tratar com os alunos, fazer um trato com os alunos que eu chamaria de propósito compartilhado. Que todos eles tenham um propósito, entendam esse propósito da aula de música e daquilo que você está propondo fazer com eles, e que isso seja compartilhado. Então, assim, você como tem um propósito, o propósito é, olha pessoal, nós vamos fazer um repertório esse ano muito legal, e nesse repertório a gente vai aproveitar para entender vários conceitos de música, várias qualidades, e a gente vai se desenvolver nesse instrumento, e depois mais tarde a gente pode tocar junto. Vocês topam fazer isso comigo? Vocês querem aprender para depois tocar na escola? A gente pode até tocar fora da escola. Vocês topam fazer isso? Que legal! Eles vão falar sim. Então, o que vai ser necessário para que a gente consiga isso? Quero que vocês se comprometam comigo a fazer, cada um, o melhor que puder em termos de estudo, em termos de dedicação, em termos de disciplina, para que a gente consiga fazer com que o nosso objetivo seja alcançado. Então isso seria o que eu chamo de um propósito compartilhado. Os alunos têm que entender por que eles estão estudando aquele repertório, qual é o sentido, onde eles vão aplicar aquilo, como eles vão tocar, se eles gostam das músicas. Então a gente vai começar a trabalhar isso. E a melhor forma de conseguir isso é quando você for levar uma música para os alunos, você fazer um trabalho anterior de enamoramento mesmo com essa música, de ver se o grupo gosta da música, se eles estão interessados, se é uma música que tem alguma coisa que reflete um pouco a realidade deles. Às vezes eles não conseguem nem entender isso, mas você consegue ir tirando deles isso. Então às vezes você pode ou trabalhar com o repertório que você vai levar, porque é um repertório baseado numa questão estritamente pedagógica, canções pedagógicas ou canções folclóricas, você vai decidir, ou você pode fazer uma pesquisa com eles do tipo de música que eles gostam, das coisas que eles gostariam de ouvir, e pelo menos uma delas ser uma coisa que eles gostem muito, que saia deles. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue trabalhar com um repertório que sai do aluno, que sai do grupo. Né? Porque aí a gente consegue esse comportamento, ou melhor, esse comportamento de compromisso mesmo, né? Deles terem esse compromisso com a qualidade da execução do trabalho. Então isso tudo tem a ver com esse propósito compartilhado que eu costumo dizer para vocês. Acho muito importante que o aluno, né, nesse processo, ele entenda a diferença entre aula e ensaio, porque haverão momentos, né, no começo que a aula vai ter esse caráter aula mesmo. O que é uma aula? Você vai explicar conceitos, você vai explicar regras, você vai exercitar técnica, você vai fazer muitas atividades voltadas para a questão mais intelectual, né? Então na aula, o que eu faço na aula? Na aula eu leio a partitura com eles, eu faço eles memorizarem a melodia, eles vão cantar a melodia com o nome de nota, eles vão bater pulso, eles vão bater o tempo forte, eles vão bater o ritmo, eles vão tentar tocar, né, de ouvido, eles vão depois começar realmente a ler e a organizar todos esses conceitos. E aí, quando isso tudo está resolvido, é que a gente parte para o ensaio. Então, a aula que vem, vocês entenderam? Lemos, resolvemos. Bom, a hora que, não sei se você vai levar 1, 2, 3 aulas para vencer uma partitura. Mas uma vez ela vencida, ela deve ser
ensaiada. Por que que é importante ensaiar? Para fixar e para melhorar, para trabalhar, para burilar a qualidade do som. Então, não é simplesmente, eu vejo muito isso, às vezes na ansiedade da gente ensinar o aluno a ler partitura, a gente fica trabalhando leitura com o aluno. Ah, ele já leu, conseguiu vencer, música nova. Já leu, venceu, música nova. E aí o que acontece? A qualidade do som, a qualidade técnica do trabalho, tudo isso fica em segundo plano e a gente fica só no nível da leitura e não trabalha a questão da interpretação, não trabalha a questão do timbre, de como melhorar o timbre, não trabalha a questão da afinação. A gente às vezes deixa de fazer isso. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas tem muitos professores que fazem isso, né? E até porque falam, os meus alunos cansam, eles estão cansados de tocar a mesma coisa. Não existe isso, porque a gente nunca toca as coisas da mesma forma. E eles têm que ir aprendendo a ouvir também o que eles estão tocando. Quando a gente está no começo de um instrumento, quando a gente está iniciando um trabalho com música, é muito difícil a gente se ouvir. Então, no começo, você vai apontando, olha, tá desafinado aqui, ou você tá tocando muito forte ali, ou a articulação não tá boa aqui, a gente vai dando as dicas. Mas depois que eles já estão acostumados com o vocabulário, né? Quando eles sabem todos os termos que podem facilitar o ensaio, né? Aí é hora de você começar a tirar deles. Bom, vamos ouvir, vamos gravar, vamos tocar, vamos ouvir. O que vocês acharam? Ficou bom? O que não ficou bom? O que ficou, né? Como é que vocês acham que a gente pode trabalhar isso? Então eu acho que esse tipo de atividade é muito interessante. Então, no ensaio, a gente toca aquilo que a gente já estudou. E na aula, a gente desenvolve um trabalho conceitual, né? Que vai ser fixado ali com o exercício prático depois na aula. Então, é importante que eles saibam que durante o curso, durante os encontros que você terá com ele terá pelo menos duas coisas diferentes para pensar. Ele vai ser requisitado a assistir uma aula e ele vai ser requisitado a fazer ensaios. Então, isso é muito legal de deixar claro para o aluno, porque tem aluno que vai para ensaio sem nem ter pego na partitura, nem ter estudado. Existe também uma questão que às vezes a gente pensa que isso é quase impossível, né? Mas os professores que dão aula nas escolas trazem isso para mim. Às vezes eles chegam para mim e falam assim, o meu aluno, ele adora música, mas ele não pode estudar em casa. Os pais não deixam. Dizem que faz muito barulho, se tocam flauta, é porque estão tocando flauta, ficam apitando no meu ouvido desde o começo, e realmente acontece isso com muita frequência. Então, quando o aluno tem essa dificuldade dele não poder estudar em casa, eu aconselho a você ficar atenta com esse aluno quando ele trouxer e pegar 10, 15 minutos do ensaio, né? No trabalho do ensaio, 10, 15 minutos, estude com ele, com a turma toda, aquela música que aquele aluno está tendo dificuldade, porque não teve tempo de estudar em casa. E estude de várias maneiras, né? Uma maneira que eu acho muito legal de estudar com o aluno, assim, com o grupo, é assim, eu divido, por exemplo, a classe em 5 grupos. E então nós vamos tocar a música, o exercício, 5 vezes. Só que a gente faz como se fosse um jogo de bastão. Esses 5 grupos que a gente vai tocar juntos as 5 vezes, cada um vai ter uma tarefa diferente. Então, por exemplo, o grupo 1 vai cantar a música. O grupo 2, deixa eu explicar. Se cantar, mas a música que eu dei não tem letra, canta com lá, lá, lá. Não tem importância, né? Mas o grupo 1 vai cantar. O grupo 2 vai bater o ritmo. O grupo 3 vai bater o pulso. O grupo 4 vai bater o tempo forte. O grupo 5 vai escutar, por exemplo, né? O que está sendo feito. E assim, quando termina a primeira repetição,
roda. Aí o grupo 1, que ia cantar com lá, 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 na verdade vai fazer o que o grupo 5 fez da última vez, que era simplesmente escutar a música, por exemplo. E na sexta vez, você toca com todo mundo junto, grava e eles vão ouvir. É um jeito muito legal de estudar em grupo, de fazer com que todo mundo faça as coisas e funciona muito bem. Uma outra coisa legal de fazer em grupo, né, é fazer com que eles deem sugestões de melhoria, né? Toca e, bom, como que a gente pode melhorar? Ou pergunte em que lugares vocês têm dificuldade, em que compasso da música vocês acham que a gente precisa parar para melhorar. Sempre vai ajudando a direcionar essa audição, essa atenção, é super importante também. Outra coisa que eu gosto de fazer, quando os alunos não têm um tempo para estudar e eu tenho que estudar um pouco com eles em aula. Às vezes você pode optar por deixá-los estudar silenciosamente a música por 5, 10 minutos, né? Que jeito? Vocês vão pensar no nome das notas, depois vocês vão tentar digitar as notas aqui dentro na flauta, né? Se for o caso na flauta, tocar no violão, vocês vão digitar, tocar em silêncio e pensar na melodia. Porque esse trabalho de ouvir internamente a música, né, é muito importante. Por isso que sempre, invariavelmente, quando eu vou ensinar uma música nova para os meus alunos, a primeira coisa que eu faço é ensinar a cantar a música. Porque eu acho que o canto é o nosso primeiro instrumento, né? Então vamos cantar a música. Mas às vezes eu tô cantando num tom e a música tá escrita no outro, porque fica muito difícil de cantar no mesmo tom. Claro, se às vezes você quer cantar numa determinada tonalidade, que para tocar fica muito difícil, não tem problema nenhum, transpõe isso, canta numa tonalidade e depois toque em outra, não tem problema nenhum, porque a gente faz o canto justamente para que o aluno interiorize a melodia internamente. Então, isso facilita a vida do aluno também. Além desse propósito compartilhado que eu falei, tem uma outra coisa que vai ajudar muito você, professor, no trabalho coletivo das suas aulas, para que você tenha um resultado mais eficaz, né? Que é, na verdade, você fazer um bom diagnóstico. O que é o diagnóstico? É você fazer uma análise da turma e dos alunos que estão lá com você e você ir percebendo em que nível, né, em que quadrante, em que estágio, não sei bem como, em que setor os seus alunos estão com mais dificuldade. Então, a gente tem alguns deles, né? A gente tem algumas dificuldades que são de ordem intelectual, que seria, sei lá, a compreensão dos conceitos, né? Da leitura musical. Então, é uma dificuldade mais intelectual, de entender mesmo o que está acontecendo ali na música. E aí você vai parar na aula para realmente explicar de diversas maneiras diferentes, pedir para que outros alunos expliquem também. Quem acha que entendeu, entendi. Você pode explicar para mim? Porque a partir do momento que o aluno começa a explicar para você, ele começa a encontrar outros caminhos e às vezes ele usa uma linguagem que para aquele aluno que está com dificuldade, dá um clique. Então é importante você ter esse exercício. Então você pode ter realmente alunos com dificuldades nessa ordem mais intelectual, da compreensão da coisa. Mas você também pode ter alunos que estejam com uma dificuldade de ordem técnica no instrumento, né? Dedilhado, uma articulação, a questão da afinação, né? Tá com essas dificuldades.
E aí você vai trabalhar tecnicamente e tudo que você vê de dificuldades individuais nos alunos, trabalhe coletivamente. É muito importante que você não exponha o aluno que tem dificuldade para toda a turma, né? Porque isso você pode criar uma barreira, fazer com que ele trave e não queira mais nem assistir a aula. Então, toma cuidado com isso, seja muito cuidadoso com isso. A aula, ela tem que ser um momento de descoberta, né? Um momento de exposição e não um momento de aflição para o aluno, né? Então é importante que você tome esse cuidado também com relação às dificuldades técnicas. E aí nas dificuldades técnicas eu gosto muito de trabalhar com os tais jogos de encaixe, sabe? O que é esses jogos de encaixe? Às vezes o aluno não consegue fazer uma passagem, né? Entre uma nota e outra. Então, eu trabalho basicamente com todo mundo aquela passagem, é um jeito de fazer. Ou então, eu tiro pequenos trechos da música onde essas coisas sejam mais simples de serem realizadas, para não criar muita frustração. E mesmo os alunos mais adiantados ficam muito estimulados quando eu proponho esse tipo de trabalho, que é assim. A gente vai tocar uma música que aparece lá no meio dela, a nota lá. Então, toda vez que tiver a nota lá, a gente toca. Então, a gente pensa na música internamente e quando tiver a nota lá, toca. Na hora certa dela. Então, é um jogo de atenção e de reação. E é sempre aquela hora de tocar aquela nota lá, ele vai ficar sempre ali atento. Às vezes você pode não escolher uma nota só, você pode escolher um pequeno motivo, ou então você vai pegar uma música que tenha notas repetidas, sei lá, tipo, tirei o pau no gato, no totô, todo mundo vai tocar as notinhas do totô, mas o gato, o outro totô, qual a nota que é? Vamos tocar a mesma notinha. Então, eles vão tocando só o que é repetido. Totô, não o reu. Nona chicaca, o cacá, vai também. E assim você vai brincando com eles de ir trabalhando. E aí, aquele aluno que tem muita dificuldade, que não consegue andar lá na frente, se você tiver uma apresentação e ele não conseguiu vencer a dificuldade, você faz uso disso. Olha, você vai tocar o totô, vai tocar o cacá, você vai tocar a nota repetida ou vai tocar só quando aparecer a nota lá. Você vai fazendo arranjos para ajudar o aluno a se posicionar dentro do grupo, a participar da apresentação, a ficar feliz, e ele vai estar fazendo sempre uma coisa que todo mundo já fez na sala de aula, né? Então não é só um exercício. Uma coisa que eu sempre falo é assim, a apresentação para pais, mais do que uma música super complicada e tudo, eu gosto de explicar o que foi trabalhado para os pais. Eu gosto de mostrar como a gente trabalha. Então assim, olha, tem exercício de encaixe, então a gente vai fazer uma música com exercício de encaixe e vai mostrar os alunos tocando aquelas 2 notinhas, 3 notinhas, mesmo os mais adiantados. Porque assim você vai indo do fácil para o difícil, os pais vão entendendo o processo, os alunos que estão caminhando melhor vão tocando tudo e aqueles que estão um pouco mais atrasados vão tocando dentro daquilo que eles podem fazer. E se sentem fazendo parte do grupo, não se sentem menos por causa disso. Então é uma coisa que eu acho legal de dar essa dica para você poder utilizar nessas suas aulas com os alunos que têm mais dificuldade. E dessa forma, você acaba também não desestimulando os alunos que têm menos dificuldade, né? Além da dificuldade intelectual e a dificuldade técnica, a gente tem os alunos que têm uma dificuldade emocional, né? O que seriam essas dificuldades emocionais? Elas estão ligadas à questão da concentração, por exemplo. A gente não sabe o que os alunos vivem em casa, né? Às vezes a gente sabe e fica muito feliz com isso, e às vezes a gente sabe e fica muito triste com isso, né? Mas a gente não sabe direito qual é o anteparo emocional, e às vezes o aluno está com problemas de concentração, às vezes o aluno está triste, às vezes o aluno está numa situação em que não está no melhor dia dele,
né? Então é importante acolher, é importante trazer alegria para a aula, é importante ir envolvendo sem expor, né? Eu sempre falo, né, quando eu dava aula no curso de licenciatura em música, eu sempre falei uma coisa para os meus alunos. Os seus alunos são mais importantes do que a matéria que você ministra. Sempre você tem que colocar as pessoas na frente das coisas, sempre. Então, os alunos têm que sentir que eles são importantes, né? Então, é claro que você não vai pegar o aluno e expor a situação, mas se coloca de uma forma amistosa, de uma forma... Não tô dizendo que você tem que ficar dando conselho, não é isso, mas eu acho que você pode acolher com o seu comportamento, com o seu sorriso, com a sua delicadeza, com a sua sensibilidade em tratar da dificuldade, né? Então essas dificuldades mais emocionais que tem a ver com concentração, com a ansiedade do aluno, né? Com o estresse que ele pode estar vivendo, é importante a gente dar uma olhadinha nisso e levar isso em consideração. Outra ordem, né, para você fazer o diagnóstico do teu aluno, se não é um problema de ordem intelectual, não é um problema de ordem técnica, né, que vem na afinação, articulação, agilidade, habilidade, não é um problema de ordem emocional que está ligado à concentração, à ansiedade, né, ao temperamento do aluno. Pode ser um problema de ordem comportamental e esse é muito comum, né? A questão da indisciplina, do desinteresse, do querer chamar a atenção o tempo todo para si. Então é importante que você elenque essas categorias e você olhe para os teus alunos e procura dividi-los nesses grupos, sabe? Como é que tá o trabalho, a desordem maior tá lidando com a questão comportamental? Então vamos trabalhar comportamento mesmo para valer de todo mundo. A questão é de ordem técnica, então vamos trabalhar a ordem técnica, vamos ver lá um instrumento, vamos ver como é que eles estão estudando, como é que estão fazendo, resolvendo os problemas. O problema é de ordem emocional, né? Vamos lidar com isso também, vamos conversar com a turma, porque às vezes a turma vem de um grupo, de uma aula, por exemplo, em que aconteceu um problema na sala de aula, com o professor anterior, por exemplo, pode acontecer, né? E às vezes os alunos vêm com tudo, querendo, às vezes falando mal de um professor, eu nunca dou espaço para que isso aconteça. Aliás, quando os alunos fazem isso, eu costumo fazer um jogo bem interessante, né? Eu costumo perguntar para eles assim, o que seria um professor ideal para vocês? Mas descreve tudo o que vocês acham, assim, desde assim, e eu faço isso mesmo, faço lá as listas do professor ideal. Então, desde as qualidades físicas, das qualidades de comportamento desse professor, de como ele se veste, de como ele fala com os alunos, do quanto ele é inteligente, de qual a formação que ele vai ter. Eu vou colocando lenha na fogueira, né? Vou perguntando. Ó, vocês estão falando lá, vamos ver então, como seria um professor ideal? Quero saber porque eu quero ser ideal para vocês e tal, não sei o quê. Aí depois que a gente tem aquele perfil super tratado, o professor é PhD, super bom, culto, educado, inteligente, bondoso, amoroso, competente. Depois que você pega todo aquele, eu termino com a seguinte pergunta: que tipo de aluno você acha que esse professor teria que ter? E invariavelmente eles começam a perceber que eles precisam fazer muito também por merecer um professor assim, por ser capaz de reconhecer um professor assim. E eu não estou dizendo com isso que cada um tem o que merece, que qualquer justificativa, porque eu sou assim, porque os meus alunos não me merecem que eu seja melhor. Não é assim. Isso não é você quem decide, na verdade, né? A gente decide o que a gente quer ser de melhor e dar o melhor para o aluno.
Mas o aluno, ele às vezes ele está envolto num ambiente tão difícil que ele não consegue ter essa autocrítica, ele não consegue perceber isso, né? Então eu sempre parto daí para construir esse aluno melhor, né? Para que a gente consiga futuramente fazer um trabalho de construção de um aluno melhor, assim. Então, às vezes, nas primeiras aulas, vale a pena você falar assim, que tipo de aluno é você? Conta pra mim. Já que você não conhece, às vezes, o grupo, você pode perguntar pra eles, que tipo de aluno é você? Você é do aluno, tipo de aluno que estuda? Você é bagunceiro? Você é, né? No que você acha que você poderia melhorar como aluno? Né? E fazendo esses exercícios com eles para ir trazendo. Quando a gente começa com os pequenos e tem essa oportunidade, puxa, eles desenvolvem de uma maneira muito legal, é muito, muito gostoso de ver. Então, estou compartilhando essas ideias para que você curta um pouco com seus alunos também essas coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente saber quando a gente tem quando a gente divide, né, esses diagnósticos, coloca os alunos nessas ordens de dificuldade, como que você vai trabalhar, ajuda o seu trabalho, né? Ajuda a sua forma de planejar a sua aula, as atividades, de como que você vai conduzir a turma. Mas também é muito importante, nunca peça para o aluno. Então a gente vai falar desses lembretes que eu acho que vale muito a pena a gente falar. Que é assim, uma frase que eu já falei aqui: os alunos são mais importantes do que a matéria que você ministra. E o outro é, nunca pedir para o seu aluno fazer uma coisa que você sabe que ele não é capaz de fazer. Nunca peça para o seu aluno cantar uma canção, tocar um trecho, bater um pulso, bater um ritmo, se você tem certeza que ele não sabe. Se ele não sabe, certifique-se antes que você ensinou mesmo e que você vai repetir até ele conseguir entender. E quando você se certificar de que ele entendeu, aí você pede para ele: fulano, bate o ritmo dessa parte para mim. Fulano, quantos compassos tem essa música? Fulano, qual é a nota no compasso 44, por exemplo, né? Mas quando você faz essas perguntas, você está fazendo para dar um reforço positivo, para empoderar o aluno, para ele se sentir, olha, eu sei, eu aprendi, eu consegui. Então é muito importante. Nunca peça para o seu aluno fazer uma coisa que você sabe que ele não é capaz. Isso é muito importante também. E outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, que ser professor é ajudar através do conhecimento e não humilhar através dele. Então, sempre ajude o seu aluno a se sentir mais forte, mais confiante, mais bonito, mais bondoso, mais poderoso, mais inteligente. Eu acho que o aluno tem que sair da aula com essa sensação de vitória. E quando ele tiver com dificuldades, olha, faz parte do caminho ter dificuldade. Você não é o primeiro. Tem gente que acha difícil o começo e depois deslancha. Tem gente que vai bem no começo e depois às vezes dá umas empacadas. Faz parte, porque cada um tem um jeito de funcionar e a gente tem que respeitar essas fases, esses processos. Tem que explicar isso para os alunos, tem que falar isso para eles de uma forma amorosa, de uma forma gentil. E aí, com isso, você vai conseguir um clima legal dentro da sala. E nesse clima legal, você vai conseguir fazer um trabalho maravilhoso. Então, é importante que você sempre coloque as coisas de uma forma positiva, né? Você pode dar uma boa aula, você pode dar uma boa bronca de forma bem humorada, de forma bem educada, né? Se você não quer que o seu aluno fale palavrão, não fale palavrão na sala de aula.
Se você gostaria que o seu aluno fosse mais bem vestido para a aula, ou mais cuidado, mais arrumado, vá bem vestido, cuidado e arrumado para dar sua aula, porque você é o exemplo, eles estão olhando para você, eles estão aprendendo com o que você faz, não com o que você fala. O aluno e as crianças e todo mundo aprendem de verdade com o que eles veem a gente fazendo, com o nosso comportamento, eles não aprendem com o que a gente fala. Porque palavras, às vezes, o vento leva, é tudo muito vazio. Mas o seu comportamento diante deles, pode ter certeza, faz diferença. Eu me lembro de uma conversa que eu tive um dia desses com os amigos, e eles estavam criticando um chefe. E eles diziam do chefe, olha, ele é atrapalhado, ele faz umas coisas que a gente não consegue entender, ele não gosta de ouvir a gente direito, mas tem uma coisa que ele é muito educado, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, né? O aluno pode achar que você é rígido, pode achar que você é exigente, pode achar que você às vezes é meio careta, pode achar muitas coisas de você, mas ele tem que te achar educado, mesmo porque você é o professor, você é o educador, né? E como educador a gente tem que ser educado, né? E dar esse exemplo para os alunos. Uma coisa legal de fazer também em aulas coletivas, para que eles estudem, são os desafios, né? Eu costumo dar o pequeno desafio da semana dos estudos. Olha, vocês vão ter que tocar, sei lá, 20 vezes a música que eu ensinei hoje, ou essa passagem que eu ensinei hoje, ou vão tocar 5 vezes por dia esse trecho que tem dificuldade, e dar esse desafio. Aí a semana que vem, no desafio, eu vou desafiar vocês a tocarem para mim esse trecho que eu pedi, ou essa peça que eu pedi. Então dá esse desafio. E aí na aula seguinte, quando você for cobrar o desafio, quem é que aceita o meu desafio de tocar aquele pedaço que era difícil? E é muito legal, porque muita gente levanta a mão, muita gente, eu quero, eu vou tocar, eu sei tocar, eu fiz, eu consegui. É muito legal quando eles têm essa coisa do desafio. E aí eu vou dando os desafios mais apertadinhos a cada tempo que vai. Uma coisa que eu fiz também uma vez, até inspirada por uma aluna minha particular, a gente estava estudando umas peças para um recital dos meus alunos que a gente ia dar no final do ano, e a gente fez um desafio com os alunos de tocar 1000 vezes a música do recital durante o semestre. Como tocar 1000 vezes. Então era muito engraçado, porque era gente que chegava e falava, essa semana eu toquei 20 vezes, a semana seguinte toquei 60 vezes, toquei 50, 100, 200. Olha, eu não vou mentir, não chegaram nas 1000 vezes, mas teve gente que tocou 600 vezes, 700 vezes. E é muito legal porque eles vão percebendo a qualidade, a quantidade de detalhes que eles vão conseguindo limpar, e a coisa vai ficando cada vez mais bonita. Então esses desafios valem a pena. Faz lá um cartãozinho que eles têm que marcar quantas vezes eles tocaram aquela música, aquele trecho naquela semana, né? E aí quem ganha o desafio, ou quem vence, ou quem cumpre o desafio, ganha uma salva de palmas, um aplauso, ganha, sei lá, uma bala, eu não sei o que, um ponto, não sei o que você pode colocar, mas assim, os desafios eles também funcionam muito bem para as aulas coletivas e também para as individuais, mas elas vão fazendo aquele grupo de alunos, né, que estão ali, aquele bando de alunos, tem que virar uma equipe, um time no final, sabe? Transformar o seu grupo de alunos em um time. Um grupo o que é um grupo? É um bando de gente que se reúne para fazer a mesma coisa num lugar. Agora um time não, um time torce um pelo outro, um time quer que o outro faça o melhor, quer que o outro melhore, que o outro supere as suas dificuldades. E isso é uma coisa importante que você vai fazer com o seu grupo de alunos na sua aula coletiva de instrumento, né? Porque
porque você vai ter um time de alunos muito legal. Você vai ter um grupo tocando, nem que sejam coisas muito simples, mas que seja verdadeiro, que o grupo seja premiado por aquilo que ele realmente aprendeu. Se sabem ler 2, 3 notas, se sabem tocar bem 2, 3 notas, não importa, valorize a conquista. E aí você vai conseguindo crescer e fazer com que os mais adiantados ajudem os menos adiantados. E o que eu faço com aqueles alunos, por exemplo, porque eu já tive isso, você também deve ter, alunos que não podem tocar determinado repertório por uma questão religiosa, por uma questão pessoal, né? É importante que você não abra mão do aprendizado, da aula, do intelectual, do aprendizado pedagógico, intelectual que você está colocando. Não abra mão disso, né? Mas você pode abrir mão do aluno tocando se ele não quiser. Porque, veja bem, você está dando aula numa escola regular de música, está dando aula de música numa escola regular. A gente não dá aula, por exemplo, de matemática para que todos sejam matemáticos, de português para que todos sejam escritores, e também não vai dar aula de música pensando que todo mundo vai ser músico. O músico precisa do público, não é verdade? Precisa do produtor musical. Então tem um grupo de alunos que às vezes na sala de aula fala: eu não quero tocar nessa apresentação. Tem tantas outras coisas que ele pode fazer, por exemplo, os cartazes de divulgação da apresentação interna da escola, os convites da apresentação, arrecadar alguma coisa para se fazer nessa apresentação, né? Para comprar flores, para fazer programa, eu não sei. Mas pensa nessas outras atividades que aqueles alunos que não querem tocar, não gostam ou não podem. Acho que a gente não tem que torturar também. A aula de música, você pode não querer tocar, mas você pode fazer com que eles participem do espetáculo, fazendo cenário, fazendo convites, passando nas salas para avisar, tentando organizar uma agenda. Tem tantas coisas que eles podem fazer que não necessariamente tocar, e que eles têm esse espaço, a sua aula para aprender. Acho que vale muito a pena, porque existe todo um universo da preparação de um espetáculo que a gente tem que ensinar para os alunos também, e que tem gente que é mais competente nisso. Mas veja bem, não abra mão do aprendizado, de saber os conceitos de nota, altura, intensidade, timbre, duração, ritmo, andamento, pulsação, tempo forte, fórmula de compasso, características rítmicas, se é binário, ternário, quaternário. Isso você pode fazer tudo ouvindo. Você pode não estar tocando um instrumento, mas você pode fazer isso ouvindo, cantar todo mundo pode, bater palma todo mundo pode, ter um tipo de participação nesse nível é importante. E é claro que aí você vai dividindo as tarefas, né? Mas todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que tocar e todo mundo tem que fazer a participação da melhor maneira possível, né? Daquilo que se identifica mais. Bom, eu acho uma delícia trabalhar desse jeito. Mas eu também tenho consciência de que a parte mais difícil, né, de dar aula coletiva não é ensinar música. A parte mais difícil é fazer com que a aula se torne um momento de aprendizado, de alegria e de aprendizado na questão do tratar o outro, do comportamento com o outro. Eu acho muito importante que a gente pense nisso, né? Você sabe que nem sempre o aluno tem consciência das dificuldades que ele tem. Então, às vezes, quantas vezes o aluno fala assim: qual é o problema? Onde é que você não está entendendo? Não sabe nem explicar o que não está entendendo, que não tem repertório verbal para explicar. E isso não acontece só em música, acontece em um monte de disciplina. Então, acho que a gente tem que ajudar o aluno, porque música, antes de mais nada, é comunicação. A gente está comunicando uma coisa que está dentro, né? Que nem sempre você consegue explicar com palavras, e com música a gente consegue despertar essa emoção e tudo. Mas é importante que você
na aula de música, por isso que eu falo tanto dessa coisa da verbalização, de fazer, de escutar os alunos, é muito importante que eles aprendam a se posicionar. Outra coisa que não é fácil de aprender, né? Que é aprender a ouvir, a escutar. Não só escutar a música, o concerto, mas escutar o colega do lado, né? Escutar o que o professor está dizendo, entender o que ele está dizendo, escutar a sua voz interna, né? Saber o que você quer. A aula, ela é um espaço para isso acontecer, né? É como se fosse um tubo de ensaio onde as coisas estão dentro de um determinado controle e você tem esse controle, e isso pode ajudar não só o aluno com relação à música, pode ajudar a escola, pode ajudar a família, pode ajudar a amizade, o relacionamento que os alunos têm uns com os outros. Então isso é muito legal de você prestar atenção. A gente não está ensinando música na escola, a gente tem que lembrar disso para que todo mundo seja músico. Não é esse o objetivo. A gente está ensinando música na escola porque a música é uma coisa muito importante para a humanidade. Está presente em todas as culturas, em todas as eras, em todos os países, em todo o mundo. Então ela é um assunto relevante e importante. Assim como todo mundo fala, como todo mundo escreve, todo mundo canta, todo mundo faz música. Só que a música tem um significado diferente para o bailarino, para o artista plástico, para o produtor musical, para o professor de matemática. Cada um tem que encontrar esse significado e dar valor a esse significado, respeitar isso. Então, hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas não valorizam a arte, não valorizam a música, não valorizam a cultura. Tudo tem que ser feito de uma hora para outra, no estalar de dedos, e música não acontece no estalar de dedos. Música acontece dentro de um processo, e ensinar que existe esse processo, que precisa ensaiar, que precisa melhorar, que precisa estudar. Não tem coisa melhor que música para você medir isso. Então, a maior dificuldade que a gente tem nas aulas coletivas, de estar nivelando, você pode ter um desnivelamento, às vezes, da performance musical dos seus alunos. Mas se você conseguir os transformar em um time, você vai nivelá-los enquanto seres humanos. Eles vão entender que o que eles têm em comum é que todos eles são muito diferentes uns dos outros. Esse é o ponto comum que existe entre todos os seres humanos. Todos somos diferentes. Então, se você ensina isso, você vai estar fazendo um bem para a sociedade. Eu não sei se o mundo precisa de mais música e de mais músicos, mas eu tenho certeza que o mundo precisa de gente melhor. E dentro da sala de aula a gente pode fazer a nossa parte e construir uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais rica e mais inteligente. Bom, se você gostou, manda sua pergunta, manda o seu comentário no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu vou ter um prazer enorme de estar falando com você, porque eu aprendo com você também. Espero que você tenha gostado e até uma próxima vez. Tchau!